Atos capítulo 4, versículo 32. E era um coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido e também te levaram a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e levando-o para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Atos 28, o último versículo 31, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Diga comigo: sem impedimento algum. Um alpinista fascinado em escalar montanhas, ele decidiu explorar uma montanha nova, diferente, um desafio novo. E então ele elabora o roteiro para chegar naquela inédita montanha, naquele inédito desafio. Quando ele está a caminho daquela montanha, ele percebe que ao pé daquela montanha havia uma fazenda. E ele tinha de passar no meio daquela fazenda. E quando ele está trafegando, atravessando aquela fazenda, ele percebe várias aves que estavam ciscando, que estavam comendo. E chama a sua atenção uma ave em especial.
E quando ele chega mais perto, ele percebe que aquela ave distinta era uma águia. E então ele se aproxima e ele começa a conversar com aquela águia, perguntando: o que você, águia, está fazendo aqui? Ela permanece em silêncio. E ele chega mais perto e deixa claro que ele estava falando com ela. E ela disse: você está falando comigo? E ele disse: sim. E ela disse: então você se enganou, porque eu não sou águia, eu sou galinha. Aqui os meus irmãos, olha lá a mãe que me chocou. E começa um diálogo, na verdade entre os dois, porque ele começa a se esforçar para convencer aquela ave que ela não era uma galinha. E ele começa a dar argumentos, dizendo: olha o tamanho das suas asas, olha o tamanho das suas garras, olha o tamanho do seu bico. E ele começa a argumentar, querendo convencer ela que ela era uma águia. E ela dizia: não, o senhor está enganado. O tamanho das minhas asas, o tamanho das minhas garras, o tamanho do meu bico, é porque desde muito cedo eu sempre comi demais. E ela começa a apresentar os seus próprios argumentos, tentando convencer aquele alpinista que na verdade ela era uma galinha, e que ela nasceu ali, e que ela viveu a vida inteira ali, que aquela fazenda, ciscar entre os lixos, se alimentar daquela maneira, era a sua vida desde quando ela entende por ave. A grande verdade é que aquela águia estava naquele estado, estava naquela posição, porque ela não tinha consciência de quem verdadeiramente ela era. A verdade é que existe uma única coisa capaz de nos manter ciscando, enquanto nós deveríamos voar às alturas, é quando nós negligenciamos a nossa verdadeira identidade. Quando nós negligenciamos quem verdadeiramente nós somos. É a única maneira, é a única coisa capaz de nos manter em níveis baixíssimos de vida. E esta noite Deus vem nos reunir neste lugar para nos mostrar o nível pela qual Ele escolheu que você viva como uma vida mais missional. Esta noite Deus nos congrega neste lugar para nos lembrar qual é o modo de viver, o que Ele deseja da minha vida e da sua vida neste ano de 2022. A verdade é que Deus nos reúne aqui esta noite para nos mostrar qual é o modo de viver, qual é o modo de vida, qual é o nível de existência que Deus escolheu que você deve viver. Se você me entende, diga amém. Atos dos Apóstolos é um livro que é como um espelho para a nós como igreja. Atos dos Apóstolos é como um espelho que deve mostrar o nível de igreja pela qual o Espírito Santo intenciona nos levar a viver. Todas as vezes que eu desejo me inspirar na minha espiritualidade, Atos dos Apóstolos é este lugar a qual os nossos olhos fitam e são reanimados e encorajados a viver uma vida segundo o nível do Espírito Santo de Deus. Quando nós abrimos no capítulo 1, a gente percebe que grandes acontecimentos começam a suceder. Cada capítulo de Atos, um grande acontecimento, ou alguns outros grandes acontecimentos sucedem, marcando o fluxo do Espírito Santo, elevando o nível da sua igreja. No capítulo 1, Jesus, por 40 dias,
está conversando com os seus discípulos. Por 40 dias, segundo as Escrituras, Jesus está inculcando o reino de Deus na mente dos seus discípulos. No capítulo 1, acontece o fenômeno de Jesus ser assunto aos céus. Imagina a cena. Imagina o cenário, Jesus ensinando os seus discípulos e de repente, sem nenhum aviso prévio, os seus pés começam a se elevar, começa a subir, e ele vai subindo, e ele vai subindo, e os discípulos vão olhando para cima, e ele vai subindo ao ponto de Jesus desaparecer do alcance dos olhos dos seus discípulos, e eles permanecem olhando para cima. De repente, 2 anjos se aproximam e diz: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma maneira a qual vocês viram ele subir, ele também voltará. Quem crê que ele voltará? No capítulo 1, a grande promessa do derramamento do Espírito é anunciado. No capítulo 1, os discípulos se reúnem em Jerusalém e eles começam a orar, aguardando a promessa. Enquanto eles oram, eles selecionam Matias, eles oram a Deus, eles são sensíveis, e o Espírito concorda entre eles que Matias deveria ocupar o lugar de Judas. O capítulo 1 fecha com os discípulos orando, aguardando a grande promessa. Quando nós chegamos no capítulo 2, começa e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio, não da terra, mas veio do céu, um som como de um vento e veemente, e encheu toda a casa, e encheu a todos que estavam assentados, e foram vistas línguas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem. Nunca havia acontecido isso na história. Nunca havia sucedido algo semelhante. Os céus está tocando o coração da igreja para lhe mostrar o nível que o Espírito Santo desejava que eles vivessem. E você sabe o que me chama a atenção no capítulo 2? É que 50 dias atrás, esses mesmos discípulos estavam reunidos dentro de uma casa, com as portas trancadas e com a chave no bolso. 50 dias atrás, esses discípulos estavam amedrontados, eles estavam frustrados, eles estavam desanimados. 50 dias atrás, os seus corações estavam desesperados. 50 dias atrás, eles não tinham perspectivas do futuro. 50 dias atrás, estavam decidindo entre eles em voltar a pescar. 50 dias atrás, eles não acreditavam em chamado, eles não acreditavam em vocação, eles não acreditavam naquilo que Cristo havia dito em relação a eles concernente ao mundo.
50 dias atrás os seus corações pesavam. 50 dias atrás estavam angustiados, a cabeça estava baixa. 50 dias atrás os inimigos diante dos olhos deles pareciam invencíveis, pareciam intransponíveis, as muralhas da resistência do Império Romano. 50 dias atrás os seus corações não sonhavam. 50 dias atrás os seus corações não planejavam. Mas 50 dias depois, esses homens estão gigantes. 50 dias depois, esses homens estão em chamas. 50 dias depois, esses homens estão imparáveis. 50 dias depois, esses homens estão de cabeça erguida e marchando em direção ao mundo. O que aconteceu na vida desses discípulos em 50 dias? Eu preciso te dizer uma coisa esta noite. Existem realidades que você ir ao spa não resolve. Existem realidades que se você ir para as férias não resolve. Existem algumas realidades que se você fazer terapia também não resolve. Existem realidades que se você fazer PNL também não resolve. Existem realidades que teologia coach também não resolve. Palavra de autoajuda também não resolve. Existem coisas que só o poder do Espírito é capaz de mudar, é capaz de transformar. Sou jovem, cresci na igreja, não sou retrógrada, não sou atrasado. Sei que a igreja pode melhorar e muito em dinâmicas e visões, mas existe uns camarada que está dizendo que o segredo para você atrair jovens, o segredo para você atrair esta geração é pintar parede de preto, é encher isso de luz. Eu quero te dizer uma coisa: se o fogo arder continuamente sobre o altar, quem adora, quem adora, quem adora, quem adora, quem adora? Você precisa crer no poder do Espírito Santo. Você precisa crer que quando o Espírito se move, quando o vento sopra, quando o fogo queima, você se torna imparável diante do reino das trevas. Quem crê no poder desta palavra? Elamuri de Calevolosândia. Alguém sente o poder da palavra? O Espírito vem e mudou tudo. E mudou tudo. Quantas vezes eu recebo mães no nosso gabinete pastoral, recebo o pai, e eles falam: pastor, eu não sei o que eu faço em relação ao meu filho, eu não sei o que eu faço em relação à minha filha, em relação ao meu casamento. E eu pergunto: você já experimentou ser cheio do Espírito Santo lá dentro? Nós queremos lidar com realidades sobrenaturais com recursos humanos.
Nós queremos lidar com principados, potestades, com palavras humanas. Um pai chega para mim e disse: pastor, eu não sei o que eu faço com a minha filha. Ela está namorando com alguém e eu sei que não é de Deus. Mas já falei, mas não resolve. Eu disse: volta para tua casa. Entra no teu quarto. Fecha a porta. E começa a confrontar o espírito de encantamento que está influenciando a sua filha. Não é uma amiga, não é, é um espírito de encantamento que cega os olhos, que vê mel aonde que é fel, que vê luz aonde que é trevas. Vai lá e repreende este demônio em nome de Jesus. Alguns dias depois, ele me encontra e diz: pastor, ela amanheceu um dia chorando e diz: papai, me perdoa, eu estava cega. Uma mãe estava na cozinha. Um filho de 5 anos se aproxima dela e fala: mamãe, você sabia que eu posso ser menina? E a mãe recebe um susto e diz: claro que não, você nasceu menino. Deus te fez menino. E ela ministra sobre a vida do filho a respeito da criação, homem e mulher. E ele volta para a sala a brincar. Uns 10, 15 minutos depois, o menino volta. E a mãe ali na cozinha. E ele diz: mamãe, você mentiu. Eu posso sim ser menina. Essa mãe tinha várias opções. Ah, mas o Espírito está nela. O Espírito gritou dentro dela. E ela faz uma pergunta dizendo: quem que te disse isso? E ela disse, o menino disse: o meu amigo. E a mamãe disse: tá, leva a mamãe até o seu amigo. E ele pega na mão da mãe e leva a mamãe na sala. E ele olha para o sofá. E ela diz: ali, mamãe, o meu amigo. E ela olha com os olhos, nada, não vê nada. E ela diz assim: conta para a mamãe como é que é o seu amigo. E quando o menino começa a descrever o seu amigo, o Espírito grita dentro dela no discernimento. É espiritual. Quando o Espírito gritou, ela deu um brado dizendo: Satanás, há poder no nome de Jesus Cristo. Quando ela começou a orar, o menino disse: mamãe, o que aconteceu? Que o meu amigo desapareceu. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. O Espírito te enche hoje. O Espírito abre os teus olhos hoje. Aquilo que o teu braço não faz, aonde que o teu pé não vai, o Espírito vai. O Espírito mostra, o Espírito revela. Eu estou adiante de vós para uma grande obra. Quem recebe, adora. Quem recebe, adora. Quem recebe, adora ao poder do Espírito Santo. O Espírito vem. O fluxo do Espírito está elevando a igreja ao nível que ela foi criada a viver. No capítulo 3, eles estão indo para o templo. Eles estão vindo do Pentecoste. Eles estão vindo do Pentecoste. Mas eles entendem
que mesmo passando pelo Pentecoste, eles precisam congregar. Quem diz para você que as suas melhores experiências de ontem é suficiente para você ser crente online, para você viver uma fé online? Quem diz que você consegue ser uma igreja viva no Espírito sozinho? Vem para a igreja! Eles vão para o templo. Não importa se ontem eu vi anjos, não importa se ontem eu vi os céus abertos, eu vou congregar, porque é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. O texto vai dizer que eles estão indo para a igreja, e na ida, eles levantam um paralítico. Pastor Sérgio, se eles levantam aquele paralítico depois do culto, a gente entende. O culto foi bom demais. O culto foi poderoso demais. Todo mundo foi cheio do poder e saíram numa autoridade. Mas o texto diz que eles levantaram o paralítico indo para o culto. Diga comigo: só levanta paralítico indo para o culto. Quem vem para o culto não para receber, mas que já vem cheio para entregar, para entregar, para entregar. Eles levantam aquele paralítico. Planeja o seu culto, hein? Para de ficar assistindo Netflix o dia inteiro e só lembrar da igreja na hora do culto e tomar banho e vir para a igreja. Tira tempo para orar pelo pregador. Tira tempo para orar pelo culto, pela adoração. Você não faz ideia das realidades espirituais do mundo espiritual. Você não faz ideia os poderes malignos batalhando no mundo espiritual, para que enquanto este culto aconteça, você se dispersa, você se distraia, você pega o celular, entra no WhatsApp, entra no Instagram, entra no Facebook, vai no banheiro quando não precisa. O Satanás quer que você não discerna o que Deus tem para te entregar em todas as vezes que você congrega. Ore pelo culto. Prepare o coração para vir aqui. Capítulo 3, o fluxo do Espírito grita para Pedro e João, dizendo: olha, aquilo que vocês viram Jesus fazer durante o ministério, agora é com vocês. Olha o fluxo elevando o nível, o padrão que essa igreja tinha de viver. No capítulo 4, esses discípulos são presos, são açoitados. Mas quem diz que você escuta uma palavra de murmuração? Quem diz que você vê esses homens lamentando? Eles saem da prisão adorando. Eles saem da prisão regozijante, porque eles sofreram por causa do Evangelho. Capítulo 4. Um grande mover acontece no coração desta igreja. Um espírito de generosidade batiza este povo. E esse povo começa a doar. E esse povo começa a compartilhar. Eles começam a repartir. Ninguém chamava o que era seu de seu. Tudo era nosso. O coração desses homens estão fervendo de graça, de compaixão, de misericórdia. Até o capítulo 4, o fluxo do Espírito está fluindo poderosamente, mostrando esta igreja o que é viver no nível do Espírito. Mas quando nós chegamos no capítulo 5,
O capítulo começa com uma conjunção adversativa. Quando nós chegamos no capítulo 5, o texto começa: mas. A ideia do autor é mostrar para nós leitores que a narrativa a seguir é um contraponto do que está acontecendo até aqui. A ideia do autor é nos mostrar que a história que vai ser contada agora é algo contrário, é algo que se opõe ao fluxo que estava fluindo até a história de Ananias. Não acredite na narrativa que a igreja é um barco que está naufragando. Não acredite na narrativa que a igreja está falindo. Não acredite na narrativa que a igreja já não é mais a mesma como antigamente. Não acredite na narrativa que a igreja está sendo imprensada, a igreja está sendo encurralada pelos principados e potestades. Não acredite nessa narrativa, porque a igreja está debaixo de uma promessa, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu preciso te informar que o Espírito Santo está agindo no mundo. Eu preciso que você creia que nos 5 continentes o Espírito Santo está a soprar o seu vento. Quando alguém chega para mim dizendo: a igreja não é mais a mesma, a igreja já não é mais como antigamente, já não tem mais milagres, a minha primeira pergunta é: você está falando de onde? Aonde que estão os teus pés para você falar essas palavras? Você conhece os 5 continentes da terra? Você sabe o que Deus está fazendo na Oceania? Você sabe o que o Espírito está fazendo na África? Você sabe milhares de pessoas que estão se convertendo ao redor do mundo? Você porventura sabe, você não está lá, mas o Espírito Santo está salvando ao redor do mundo. O Espírito Santo está trazendo vida abundante ao redor da terra. Aqui perto de nós, no México, um missionário, David Hogan, um homem muito simples para pregar, mas ele já coleciona mais de 30 ressurreições no seu ministério. Há pessoas que Deus está usando ao redor do mundo para levantar os mortos, para levantar os paralíticos e trazer visão aos cegos. O Espírito está a agir ao redor do mundo. Mas o Espírito também está agindo no Brasil. Não pense que o controle desta nação no mundo espiritual está nas mãos do STF. Não pense que quem está dirigindo a história desta nação é a pandemia. Não pense que quem está no trono da história do Brasil é a corrupção. O Espírito está a soprar nesse país. O Espírito está a avivar nos 4 cantos, norte, a sul, leste, oeste. O vento do Espírito está agindo neste país. Os seus olhos não vêem, mas o Espírito está lá, trazendo os céus para a terra.
O Espírito não está agindo apenas no Brasil. O Espírito não está agindo apenas no mundo. O Espírito está agindo em Santa Catarina. Cidades pequenas. Crentes que você nunca vai conhecer nessa vida, mas que estão vivendo avivamentos poderosos no Espírito. Salvações poderosas. Casamentos sendo milagrosamente restaurados. O Espírito está agindo em Santa Catarina. Mas o Espírito também está agindo na cidade de Joinville. Você está dormindo, mas você não sabe o que o Espírito está fazendo nas caladas da noite. Quantos suicídios interrompidos nessa cidade, porque o Espírito usou alguém para chegar lá. O Espírito está agindo nesta cidade. Então a minha pergunta é a seguinte: que o Espírito está agindo no mundo, que o Espírito está agindo no Brasil, em Santa Catarina, em Joinville, é um fato. A minha pergunta é: quando esse fluxo que está no mundo, que está no Brasil, e que está em Santa Catarina, e que está em Joinville, quando este fluxo chega até você, ele para ou ele continua? Ele parou em Ananias. O fluxo não continuou a partir de Ananias. A história de milagres, a história de mover, de transformações, de sobrenatural, quando chega em Ananias, para. Então não é a igreja que não é mais a mesma, é você que o fluxo paralisou quando chegou no seu endereço. Sabe o que é assustador nessa história? É que Ananias permitiu que Satanás ditasse o nível que ele deveria viver. Está escrito que foi ideia de Satanás. A quantia, o nível da entrega de Ananias foi obedecendo o nível que Satanás ditou. Você já parou para pensar que existe casamentos fracassando porque o marido está vivendo um nível de esposo que o diabo descreveu para ele? Existem casamentos em crises porque o nível que essa esposa está vivendo em relação ao marido é o nível que Satanás estabeleceu para ela viver. Você já parou para pensar que existem pessoas que frequentam os nossos cultos, mas a entrega que ele dá ao Senhor, a quantidade dessa entrega, da adoração, da oferta, são quantidades ditadas por Satanás? Você consegue imaginar que existem pessoas que estão vivendo um ano inteiro, e o estilo de tempo, o estilo de trabalho, o estilo de viver é um nível pautado naquilo que o diabo estabeleceu. E você sabe por que o diabo quer estabelecer o teu nível? Sabe por que o diabo está orquestrando para que você não ultrapasse o limite que ele descreveu para você? Porque ele sabe
que se nós vivermos o nível que Ele quer, nós estaremos em desvantagens em relação aos enfrentamentos. Lembra comigo? O pai que traz o menino possuído por demônios, e ele pede para que os discípulos orassem, e eles oraram, mas não expulsaram os demônios. Jesus chega, expulsa o demônio, expulsa aquela legião, e quando eles chegam em casa, os discípulos estão sem entender por que nós não conseguimos expulsar. Olha a resposta de Jesus: esta casta. Jesus está dizendo: ei, Pedro, existe demônios e demônios. Sabe por que os discípulos ficaram tão perturbados? Por que eles não conseguiram expulsar? Porque dias antes, Jesus enviou cada um deles de 2 em 2. E a Bíblia diz que eles expulsaram muitos demônios. Eles voltaram regozijantes, dizendo: Deus, a gente está poderoso, até os demônios nos submetem. Eles já haviam expulsado demônios. Aí quando Jesus diz assim, esta casta, Jesus está dizendo, essa casta de demônio é diferente daqueles demônios que vocês expulsaram lá. Sabe o que Jesus está ensinando? Essa casta é uma outra hierarquia de resistência maligna. É uma outra patente diabólica. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Os demônios evoluíram de resistência, mas os discípulos não elevaram o nível de unção e autoridade. O diabo quer estabelecer o teu nível, para que quando ele chegar no seu casamento, quando ele chegar na vida dos seus filhos, quando ele te enfrentar no trabalho, quando ele te encontrar na rua, você esteja em desvantagem diante dele. Mas esta noite o Espírito vem gritar sobre nós que quem vai decidir o nosso nível não é o inferno. Quem decide o nosso nível é os céus. É os céus. Ou nós subimos de níveis, ou nós fracassaremos em muitas batalhas. Ananias fracassou, porque o fluxo parou nele. Só que está escrito que esta igreja é sem impedimento algum. Sabe quem vai tratar com Ananias? Não é Pedro. Sabe quem vai tratar com Ananias? Não é João. É o próprio Espírito que vai arrancar Ananias do seio da igreja. Existem algumas pessoas que os seus corações são irredutíveis. Não precisa o líder se preocupar, o próprio Espírito vai arrancá-los do seio da igreja, porque o fluxo aqui não para, o fluxo aqui não para, o fluxo aqui não para. O Espírito arranca Ananias e Safira, e o fluxo voltou a jorrar. Os milagres voltaram a acontecer. Capítulo 6, o Espírito levanta Estevão. Capítulo 7, Estevão morre, mas ele morre cheio do Espírito. Antes de morrer, os céus estão abertos diante dos seus olhos, e ele contempla Jesus em pé para recebê-lo.
No capítulo 8, o vento assopra em Samaria. Filipe desce para lá e aquela cidade vive um avivamento. O fluxo do Espírito está movendo o nível desta igreja. Capítulo 9. Um homem sanguinário, irado, colérico, coloca no coração que ele iria parar o fluxo da igreja. Ele vai até o sumo sacerdote e diz: eu quero cartas, porque eu vou colocar todo mundo na cadeia. Esta igreja não cresce, o fluxo não continua. Eu quero autorização, que eu vou prender, eu vou dar decreto para matar. E lá vem Saulo. E lá vem Saulo, pensando: eu paro esta igreja, eu paro essa igreja, eu paro esse fluxo, eu paro esse fluxo. Na estrada em Damasco, o dono da igreja encontra com ele. O dono da igreja encontra com ele. Não precisou de um sermão, não, só um facho de luz. Saulo cai, levanta cego, e ele é conduzido à casa de um Judas, e ele começa a orar e jejuar. O Espírito olha para Damasco. O Espírito se revela a Saulo naquela casa. Ele olha para uma região de Damasco e grita: Ananias! Ananias! Eu vou te dar um endereço. A rua se chama Direita. O dono da casa chama-se Judas. Vai lá, porque eu já disse para Saulo que um homem por nome de Ananias iria colocar a mão sobre ele e ele seria restaurado. Deixa eu te fazer entender e aqui eu termino. Se no capítulo 5, Satanás tem um Ananias que para o fluxo. Se no capítulo 5, Satanás tem um Ananias que não crê em milagres, que acha que engana pastor, que engana a igreja, que engana Deus. Se no capítulo 5 Satanás tem um Ananias que não crê mais nos dons espirituais. Se no capítulo 5 Satanás tem um Ananias que murmura, que reclama de tudo e de todos. Se no capítulo 5 Satanás tem um Ananias que tem uma dupla vida, tem duas caras, é falso, é hipócrita. Se no capítulo 5 ele tem um Ananias que não tem o Espírito que o comanda, ele está vazio de Deus. Se no capítulo 5 Satanás levanta um Ananias, no capítulo 9 o Espírito está gritando: eu também tenho os meus Ananias. Eu tenho. Quem crê nesta palavra, fica de pé. Satanás tem os seus Ananias
que desonra as suas esposas, que desonra os seus maridos. Satanás tem os seus Ananias que não contribuem para a obra missionária. Satanás tem os seus Ananias de aparência, mas o Espírito também tem os seus Ananias que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Ele tem Ananias que honra os seus maridos. Ele tem Ananias que é apaixonado pela obra missionária. Ele tem os seus Ananias que está esperando a trombeta soar e o arrebatamento acontecer. Ele tem os seus Ananias que o fluxo não para quando chega nele. Quem é Ananias do capítulo 9? Quem é o Ananias do capítulo 9? A primeira e a única vez que a gente vai ouvir falar sobre ele. O segredo não está na minha competência. O segredo está no fluxo que opera dentro de mim. Se o fluxo não parar em você, você não imagina o que o Espírito é capaz de fazer com as suas mãos, com o seu abraço. Você não faz ideia do que o Espírito é capaz de fazer através de você. Aqui eu vejo as duas realidades missionárias. Você tem Ananias indo do outro lado da rua. Isso é uma vida mais missional. É a rua, é a rua. É o outro bairro, é na rua da minha cidade. Ele vai lá e quando ele coloca as mãos, Deus desperta. Deus cria um missionário para as nações. Você sabe aonde que Deus vai levantar os missionários das nações? É quando os Ananias atravessar as ruas. Aonde que você estender as mãos, o fluxo precisa fluir através de você. Quem diria? Charles Swindoll chama Paulo de o touro indomável. Quem diria que este homem seria transformado, cheio do Espírito, com uma oração? Quem diria que Deus usaria um anônimo para transformar o destino deste homem? É o Espírito gritando: quando os meus Ananias não deixam o fluxo parar, eu farei coisas prodigiosas no meio do meu povo. E é aqui que eu oro com vocês. 2022, o fluxo precisa fluir copiosamente através da sua vida. Eu não sou águia, sim, você é águia. Quando ela se dispersou, o alpinista pega aquela águia e coloca dentro de um saco e começa a subir a montanha, subir a montanha, subir a montanha. Quando chega lá em cima, ele pega aquele saco e ele joga ao ar. E quando ele joga aquela ave, ele grita: você é águia. E ela diz: eu sou galinha. E ela vai caindo, ela vai caindo, ela vai caindo. E quando ela percebe que a colisão seria mortal, ela pensa: e se verdadeiramente eu ser um ave? Ela abre as asas e faz o seu primeiro voo. E nunca mais volta a ciscar,
porque ela redescobriu qual era o nível que ela foi criada para viver. Jesus está jogando algumas águias do penhasco aqui. E o Espírito está gritando: estou te lançando do penhasco, para você não voltar a ciscar. Estou te lançando do penhasco, para você aumentar de nível, para você subir de nível. A chamada que eu tenho para você não é de ficar lá embaixo. O que eu tenho para você não é para você se conformar com este nível. Eu estou mudando o teu nível. Eu estou interferindo no seu destino. Eu estou subindo você para uma outra direção, para uma outra dimensão. O fluxo do Espírito te levará a lugares mais altos aqui este ano e aqui nesta cidade. Quem crê nesta palavra?